Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. Hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas últimas leituras e trazer um resumão de tudo aquilo que eu li nos últimos dias. O começo de dezembro foi um começo muito atípico pra mim, porque eu tô tentando gravar esse vídeo há muito tempo, trazer um resumão pra vocês com várias leituras que eu fiz recentemente e leituras que valham a pena. Mas no dia que eu resolvi gravar, a minha câmera descarregou, eu acabei ficando doente, tive concurso público, então no fim eu não consegui gravar o vídeo, mas agora ele tá indo aí ao ar, espero muito que vocês gostem. Se você gosta de vídeo assim, deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever no canal. E lembrando que todos os livros que eu cito aqui, geralmente estão aqui na descrição, então se vocês também tiverem interesse em ler, sempre clica no link ou compra pelo meu link, porque aí vocês me ajudam bastante. Então bora lá, gente, o que eu li? Eu li muita coisa, como vocês me veem nas redes sociais, sempre compartilhando nos stories, né, uma breve opinião sobre os livros. E eu tô lendo uma série de fantasia que é Zodiac Academic, que eu já fiz resenha do primeiro volume agora. Eu estou no 4º volume e enquanto eu estou lendo esse livro, eu estou intercalando com outras leituras. Normalmente romance, né, e comédia romântica, que são o gênero que eu mais li esse ano e que eu tô me encontrando cada vez mais, né, que não é novidade pra ninguém. Mas eu li vários livros legais que eu vim trazer indicações pra vocês aqui, citando sempre, claro, os pontos positivos e os pontos negativos, meio que trazendo uma espécie de resenha, mini resenha, para que vocês também possam conhecer mais sobre essas histórias. Um dos primeiros que eu li, faz tempo que eu queria falar com ele sobre vocês, mas acabou que eu não fiz resenha e eu acabei também não falando muito sobre ele, foi Uma Ruína de Rosas, da K.F. Breene. É uma releitura de Abelha Fera com elementos dark, tá? Ele não é um livro pesado, pelo contrário. Na verdade, eu diria que é um livro hot, é um livro extremamente quente. É uma farofada? É uma farofada. Tem coisas ali que você claramente imaginou que a autora foi longe demais, mas é aquele livro muito fácil de ser lido, bem gostoso mesmo, e tem uma autora que talvez tenha grande potencial. Assim como na história original, a gente vai conhecer um reino distante, e esse reino ele faz divisão com vários outros reinos, vários outros territórios. Mas esse em específico, que é o nosso palco de fundo, está com uma maldição. Há muitos anos atrás, né, o Rei Louco, que era o rei desse reino, acabou fazendo um acordo com o Rei Demônio por causa de umas tretas ali na família dele, e ele acabou então trazendo uma maldição para todo mundo do reino dele. Então as pessoas ali que eram metamorfos, então elas conseguiam se transformar em outros seres, né, eles acabaram perdendo essa capacidade. E ao longo dos anos as pessoas estão adoecendo, ficando cada vez mais fracas e sucumbindo a essa doença. E nesse contexto a gente vai conhecer então a nossa protagonista, que é a Finley. No início da história ela tem 14 anos e ela acaba de perder a mãe para essa doença, e ela tá tentando descobrir uma cura para essa doença, ou ao menos uma forma de retardar os efeitos, né, que essa doença tem no povo. Ela tem um viés muito bom para ervas medicinais, então ela acaba fazendo ali algumas composições, né, que dá certo. Mas existe um ingrediente muito importante para que essa poção ali dê certo, que é a Everlass. Essa Everlass, gente, é uma planta que é cultivada na Floresta Proibida. Essa floresta, depois que teve a maldição, ela ficou repleta de seres, e esses seres são bizarros, assim, então são muito perigosos, mas constantemente, né, a Finley se coloca em perigo para conseguir as folhas que ela precisa para criar essa poção. Então no início da história a gente vê ela nesse contexto, ela vai conseguir criar essa poção e ela vai ajudar meio que a aldeia dela, né, a retardar os efeitos das doenças. E anos depois, então, a gente reencontra a Finley, já mais velha. Eu não lembro quantos anos ela tem aqui, se ela tem 21 ou é 18, eu não lembro direito. Ela tá ali ajudando, né, como eu falei, a aldeia dela, só que o pai dela, infelizmente, está sucumbindo à doença e ela precisa arranjar uma forma de tentar ajudá-lo. É por isso que, mais uma vez, né, ela vai lá na Floresta Proibida tentar roubar a Everlass. Só que dessa vez algo dá totalmente errado, porque ela chama a atenção da besta que cuida da floresta. E essa besta é o Ninfaim. Ele é o último metamorfo que existe naquele reino e que consegue se transformar, né? E o Ninfaim então descobre que a Finley tá roubando as Everlass, né? As plantas que ele precisa cuidar. E como uma forma de punição, ele acaba levando ela pra viver com ele do outro lado da floresta, que é onde ele mora, no castelo. E, gente, quando ela chega lá, assim, é um antro de perdição, sabe? Porque assim como, né, na cidade, né, o castelo também tá com uma maldição, só que diferente de todo mundo que tá sucumbindo à morte, né, por causa da doença, a maldição delas é parar no tempo. Então elas estão ali há muitos anos com a mesma idade, elas não
ficam envelhecidas. E elas também não podem sair do castelo, elas não podem sair daquela área ali protegida. Quando o Niflheim leva, né, a Finlay pra estar ali com ele acredita que ela pode ajudá-lo a quebrar essa maldição, já que eles estão ali contra o Rei Demônio, que é o grande vilão dessa história. Como eu falei pra vocês, gente, é uma releitura, né, de A Bela e a Fera. Tem muitos elementos aqui da história original e eu acho que isso me deixou um pouco confusa em alguns momentos, porque eu não conseguia imaginar a história que a autora criou, porque eu sempre imaginava a parte original, porque é muito parecido. Então, quando tinha aquelas cenas mais quentes, porque o livro realmente, gente, é uma orgia gigantesca, eu achava um pouco estranho mesmo, porque na minha mente eu tava lendo a história ali de A Bela e a Fera e de repente tinha uma suruba. Então eu ficava realmente meio perdida e eu acho que em alguns momentos a autora faltou explicar alguns outros acontecimentos importantes na história. Não teve boa explicação, sabe? E eu não sei se foi um problema de tradução ou se é só porque é o primeiro volume, a autora realmente deixou isso no ar para o próximo. Mas eu gostei, eu acho que tem um bom palco de fundo, é uma história bem diferente do que a gente tá acostumado. Se você gosta de cena quente, gosta de muita tensão sexual, vocês vão gostar muito de Uma Ruína de Rosas. Então fica aí essa recomendação. O próximo livro que eu li foi um livro em inglês, tá? Mas fica aí também a recomendação, porque eu sei que vocês também leem vários livros em inglês, que é King of Wrath, da Ana Huang. A Ana Huang é uma autora muito conhecida pela série dela Twisted, mas eu tentei ler, eu não gostei tanto, gente, eu acabei abandonando. Também porque eu tava de ressaca literária e acabou que não fluiu. Então eu resolvi ler King of Wrath, que foi o último lançamento dela, né? É um romance de casamento arranjado e eu gosto muito desse plot, né? Mas eu acho que também tem algumas coisas aqui que acabaram não contribuindo muito bem para a minha experiência, mas assim, no todo é um livro bem legal, eu acho que também vai encantar vocês. Nessa história a gente vai conhecer a Vivian Lau, ela é filha de um grande joalheiro, então ela tem bastante dinheiro, é uma socialite basicamente, só que diferente da alta sociedade, né, que já cresceu ali, que tem dinheiro antigo, eles conseguiram dinheiro através do crescimento do pai dela, então a empresa foi crescendo, ele foi ficando rico e agora eles estão naquela posição ali da sociedade porque eles acabaram se tornando ricos, não porque eles vieram de tradição. E isso é um grande problema para a família Lau, no caso os pais, né, da Vivian, porque eles sempre procuraram status, mesmo eles indo nos melhores eventos, eles ainda eram vistos meio de uma forma um tanto não tão legal assim pelas pessoas, né, que já vieram, né, desse mundo. Então, o casamento arranjado sempre foi uma possibilidade pra Vivian e pra sua irmã. Como a irmã dela já casou, né, quem sobra aí é a Vivian. E ela acabou sendo arranjada, né, ela teve um casamento arranjado com Dante Russo, um dos homens mais influentes do mundo, assim, um bilionário super requisitado e que tem uma família tradicional, super riquíssima e com muito bom nome. Mesmo não sendo sua vontade casar com um homem que ela nunca viu na vida ou que ela não teve nenhum contato, né? A Vivian, ela é o tipo de pessoa muito apegada à família, então ela aceita o que o pai dela impõe e ela acaba aceitando, então, ficar noiva desse cara. Só que um detalhe importante aqui, gente, é que o Dante, ele foi coagido, né, a estar nesse relacionamento. Aconteceu um fato e o pai da Vivian acabou arranjando uma forma de conseguir chantagear o Dante para que ele casasse com a sua filha. Então eles têm ali 1 ano para se casar, enquanto eles estão ali meio que tentando conviver, né, nesse noivado arranjado. O Dante tá tentando arranjar um meio de sair dessa situação porque ele não quer se casar. E a partir do momento em que o pai da Vivian colocou ele contra a parede, é claro que ele vai tentar retaliar de alguma forma. E aí a gente vai ver então essa convivência, né, eles meio que morando juntos, tendo que, enfim, começar a se conhecer de verdade. E aí eles vão começar a se apaixonar. Esse é um clichê, eu acho, gente, não tem nada de mais enredo. Na verdade, é muito bem escrito. Eu gosto muito da escrita da Ana Huang. É uma escrita bem legal, assim, não tem tantas cenas quentes assim, mas os personagens são interessantes, são cativantes. A história em si também é bem legal de ver, né, os acontecimentos. Mas o meu grande problema, eu acho que foi a Vivian. Eu achava ela muito submissa, gente. Ela, tipo, tinha 28 anos. Ela trabalhava por si só, então ela organizava eventos ali, ela não precisava do dinheiro dos pais, mas ela abaixava a cabeça pra tudo, gente, tudo que eles pediam. Eram coisas muito absurdas, sabe? Se aceitasse casar com um homem que você nunca viu na vida só porque seu pai tá te obrigando, gente, pra mim, no século XXI, isso não entra mais na minha cabeça. Então, o único ponto negativo que eu conto pra vocês aqui é isso. Eu achei que a personagem, ela não era, sim, tipo, ela não se impunha em nenhum momento. É claro que ela vai ganhando isso ao longo da leitura, mas isso me irritou muito. Mesmo assim, se você gosta de livros com casamento arranjado, com bilionário, eu acho que você vai gostar bastante dessa indicação.
se você lê em inglês. O livro tá disponível no Kindle Limited, lembrando, tá, que todos eles estão linkados aqui abaixo. Aí eu li um novo lançamento, na verdade nem sei se é novo, gente, porque às vezes lançam tantos livros ao mesmo tempo que eu fico até perdida, que foi Trunfo Valioso, da Lauren Lane, pela Book Editora. Eu amo essa autora, pra mim, é aquela autora confortável, sabe? Quando você vai ler, você sabe que você vai gostar, independente do tipo de história que ela vai trazer, porque é uma história divertida, não tem tantas cenas quentes assim, mas ainda assim consegue te cativar pelo romance, pelos personagens. E Trunfo Valioso foi exatamente isso, sabe, gente? Uma leitura realmente muito gostosa, eu acho que pra qualquer momento ela calha. Aqui a gente vai conhecer o Ian Bradley, ele é um corretor de Wall Street, e ele é o clichê, gente, de Wall Street. É um homem bastante bem sucedido, bonito, poderia ser um tanto arrogante, mas ele não é assim. Então é um cara que a duras custas ele conseguiu estar naquele lugar. Só que esse império, né, que ele criou ali, a sua grande fama, tá com os dias contados, ou está então correndo grande risco quando ele começa a ser investigado por troca de informações privilegiadas. Lá nos Estados Unidos, como você já deve imaginar, é muito comum comprar ações de empresas na bolsa de valores. E acontece que uma empresa que estava super cotada para entregar assim, tipo, o negócio do ano, acabou abrindo falência. Então todo mundo que investiu naquela empresa, várias corretoras, várias pessoas, né, acabaram perdendo dinheiro, perdendo milhões. Só que o Ian não, gente, por algum time do tempo, algum insight, ele acabou vendendo suas ações pouco tempo antes da empresa, né, decretar falência. E isso, gente, nos Estados Unidos é motivo para todo mundo ficar se perguntando como ele sabia que a empresa ia abrir falência. Porque ele foi um dos únicos que conseguiu recuperar tudo aquilo que ele tinha, né, investido. E é claro que isso causou suspeita, então quando teve uma denúncia anônima pedindo para investigar isso aí, né, o Ian começou então a ser investigado. E a responsável por essa investigação é a Lara Mackenzie. A Lara, ela vem de uma família que trabalha no FBI, então ela ama investigação, só que ela quer seguir o seu futuro pelos próprios caminhos. Ela podia muito facilmente pedir pro pai ou pra mãe abrir, né, meio que ligar para alguém para dar uma oportunidade para ela. Mas ela não, ela preferiu começar de baixo. Então ela começa ali nessa empresa, mas ela tá avisando o FBI, porque o sonho dela é trabalhar com crimes de colarinho branco. E se ela conseguir provar que o Ian é culpado, isso com certeza vai dar o start para que ela comece a alcançar o seu grande sonho. Então a Lara, ela precisa fazer ali algumas visitas na empresa em que o Ian trabalha para poder investigar ele, né? Investigar também ali os seus funcionários, as ações que ele tem. Só que essa convivência, gente, vai gerar muitas faíscas. Primeiro, ambos são super gatos, né? Todo mundo ali meio que bonitão ali. Então a Lara chama a atenção do Ian, o Ian chama a atenção da Lara, mas eles estão em lados opostos, eles são rivais. Ela precisa que ele caia para que ela consiga o seu grande boom, para, né, atingir seu sonho. E ele não quer isso, obviamente, né, gente? É a sua vida. Se caso acontecer enfim, se ela conseguir provar que ele é culpado, ele pode ser preso, que é uma coisa muito séria. Então eles estão em lados opostos, mas à medida que eles ficam juntos, que eles se conhecem mais, né, como eu falei, a atração vai surgindo entre eles. E lidar com essa diferença de objetivos é muito difícil para os dois. E a autora, obviamente, ela vai trabalhar isso ao longo da leitura. Esse livro é muito divertido, ele tem uma grande tensão sexual, eu acho. Eu gosto muito da escrita da Lauren Lane porque os personagens dela são muito carismáticos e tem bastante sarcasmo, sabe? Aquela narrativa bem humorada, bem divertida, que você sente parte do enredo. Então, eu gosto muito disso nos livros dessa autora, que não me decepcionou nesse sentido. Eu acho que o ponto fraco dessa história é só o plot, porque o plot é muito besta, assim, sabe? Por um problemão muito grande. É uma história meio, assim, tipo, não convence tanto assim o plot. Mas, assim, no resto, gente, ele entrega. Ele é uma leitura pra ser leve, uma leitura que vai te fazer ler facilmente. Então, eu acho que isso a autora entrega bastante. É uma das minhas autoras favoritas de romance, tá? Então, Trunfo Valioso, com certeza, também foi uma boa leitura. Depois disso, eu li A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins, que foi escrito, na verdade, pelo nome de Erin Sterling, só que ela foi publicada aqui no Brasil pelo nome original, que é a Rachel Hawkins, que é a mesma autora de Como Sobreviver à Realeza. Eu já tinha lido esse livro, eu gostei muito, e aqui não foi diferente. Na verdade, eu confesso pra vocês que eu esperava ter um pouco mais pelos comentários, porque todo mundo falava muito bem, mas mesmo assim, é uma história muito gostosa, muito divertida. Nessa história, a gente vai conhecer a Vivi, que é uma bruxa, e ela mora em Graves Glen, que é uma cidadezinha onde vários bruxos vivem também, como os humanos, né, claramente. Em um verão, na época da faculdade, a Vivi acaba se envolvendo com o Hispen Hallow. Ele é do país
de Gales, mas acaba viajando a Graves Glen para poder fazer umas matérias de verão na faculdade de Penhallow, que é a faculdade de magia fundada pela família do Penhallow, porque eles fundaram Graves Glen, então ele tem bastante nome ali naquela cidade. E eles acabam se apaixonando, né? Passam 3 meses ali numa bolha intransponível, fazendo sexo, se apaixonando, pensando que eles encontraram a sua alma gêmea. Mas acontece que o Rhys quebra o coração da Vivi quando ele conta pra ela que ele está prometido a uma outra pessoa e que ele tá disposto a falar pro pai que ele não vai casar com essa pessoa pra estar com ela. E obviamente a Vivi fica super chateada, né? Porque você tá um tempão lá pegando uma pessoa, beijando a pessoa e de repente ela conta que na verdade ela tá prometida a outra pessoa, mas tudo bem. Então eles acabam terminando, né? E levada pela bebida e também pelo coração partido, a Vivi, juntamente com a sua prima Gwen, acabam fazendo uma maldição pro Rhys. Só que uma maldição, gente, de brincadeira. Elas não acreditam que tenha, né, dado certo e a vida que segue. 9 anos depois, o Rhys precisa voltar a Graves Glen, porque vai ter a festa do dia do fundador, né? E ele precisa representar a família, né? A família de Penhallow. Só que quando ele entra ali na cidade, ele começa a perceber algumas coisas estranhas acontecendo ao redor dele. Primeiro que o carro dele acaba quebrando, ele quase cai de um penhasco, a magia dele não responde da forma como deveria, então ele começa a perceber que tem algo rolando e que talvez sim, ele possa estar amaldiçoado. Ele acaba então encontrando muito aleatoriamente a Vivi e conta pra ela o que aconteceu, e é quando ela percebe que na verdade aquela maldição que ela jogou ali anos atrás acabou acontecendo de verdade. Eles precisam arranjar uma forma de conseguir reverter a situação antes que algo dê errado. Então a gente vai acompanhar esse casal aí tentando descobrir uma forma de reverter esse feitiço, essa maldição, enquanto várias coisas super aleatórias e muito perigosas vão acontecendo ao redor deles, né? E claramente essa interação vai trazendo cada vez mais a faísca do romance, que na verdade não deixou de existir, só foi suprimida pela dor, né? Pela desconfiança que os dois têm um com o outro. A Maldição do Ex, gente, é um romance muito fofo, assim. Ele é bem divertido, bem leve. É aquele livro de cidadezinha pequena, sabe? Com certeza cai esse nosso coração. Os personagens também são muito legais, tem todo um arcabouço ali da história de bruxa, eu acho super legal. Meu único ponto a falar sobre essa história é que eu acho que a autora poderia ter abordado um pouco melhor a relação do Rhys com a sua família, já que não é tão boa assim. Ela preferiu dar visibilidade mais à família da Vivi, né, a Gwen e a sua tia Elaine, do que a família do Rhys. Eu acho que deixou a gente meio que com um gostinho de quero mais. Mesmo assim, é uma leitura muito leve, assim, pra você ler num dia. Com certeza vai aquecer seu coração, então eu recomendo também, porque foi muito bom. E o último livro que eu li recentemente, que eu também gostei bastante, mas, claramente, né, tenho ressalvas, é O Pior Padrinho da Noiva, da Mia Sousa. Quando eu fiquei sabendo que esse livro teria referências brasileiras, é claro que eu me animei, porque eu sempre gosto de ver como os gringos imaginam nós, né, como eles nos retratam. E a autora trouxe isso, não da forma como eu esperava, mas, assim, de uma forma que a gente lembra do Brasil, que a gente também gosta de, né, exaltar a nossa cultura, então eu gostei muito disso. E esse livro também é uma comédia romântica muito legal, muito fofa. Eu acho que também cumpre o seu propósito de ser um livro leve, né, um livro divertido. Aqui a gente conhece a Carolina, né, a Lina. Ela está prestes a se casar, né, só que por algum motivo o noivo dela resolveu que não vai casar, que ele acha que tá cometendo erro e que ele prefere que os dois terminem no dia do casamento, gente, no dia do casamento. Quando a Carolina, né, descobre isso e descobre que na verdade foi alguma coisa que o padrinho do noivo e também o irmão dele, né, falou pro noivo que fez com que ele tomasse essa decisão, claramente ela fica puta com o Max, né, que é o irmão do noivo, porque, gente, o que ele disse que poderia ter feito o Andrew, o noivo dela, mudar de ideia? Só que o Max não consegue se lembrar, gente, ele tava bêbado, então ele realmente não consegue lembrar. Mas aconteceu, né, então a Lina acaba ficando arrasada e 3 anos depois a gente vai reencontrá-la tentando alavancar a sua carreira, né, ela é organizadora de casamentos, ironicamente, né, e todas as experiências que ela teve no passado fez com que ela fosse a Lina que ela é hoje. Ela é uma mulher que não demonstra emoções, é uma menina mais, sabe, mais centrada, então ela não se abala facilmente e isso ela externaliza também no seu trabalho. Surge então, gente, uma grande oportunidade da Lina expandir o seu negócio, dela começar a trabalhar especificamente para uma rede de hotéis, né, fazer ali a organização de casamentos que aconteçam nesse hotel. Só que para isso acontecer, ela precisa impressionar a dona desse hotel, porque ela vai competir com uma outra pessoa, um outro organizador. E a dona do hotel, que já trabalha, né, com uma equipe de marketing, define algumas pessoas para trabalhar com a Lina e para trabalhar também com o concorrente dela. Só que ela nunca imaginou, gente, que ela teria que trabalhar justamente com o Max,
o irmão do ex-noivo dela. Eu também não esperava isso, galera. Pois é, e pra piorar, quando eles se reencontram ali na frente da dona do hotel, eles acabam fingindo que não se conhecem. Então, se caso essa mulher descobrisse que na verdade eles já se conheciam, eu acho que ia dar muita treta. E é isso, né, que a autora ela vai desenvolver ao longo desse livro, né? Os dois personagens precisarão trabalhar juntos, já que o Max foi designado para auxiliar a Lina na apresentação dela, né, para impressionar ali aquela mulher. Só que, como falei, tem muitas desconfianças entre eles, né? O Max foi o grande motivo para que o Andrew acabasse não casando, então isso criou uma grande complicação no relacionamento dela, né, com o Max. Então eles estão meio assim tentando sobreviver o dia a dia junto, mas é muito complicado. Isso porque a Lina resolveu fazer da vida do Max um inferno, então mesmo que ele tenha ali mostrado a bandeira branca, ela não aceita as desculpas dele. Então eles realmente começam a conviver, mas de uma forma muito difícil. É basicamente um Enemies to Lovers, gente, porque é um livro que realmente começa bem difícil, os dois não se odeiam, são rivais, e depois, né, as coisas vão começando a se encaminhar para um romance. Eu acho que um ponto muito bom desse livro aqui é as referências, né, como eu falei, a cultura brasileira. Eu imaginava que teria mais coisas, sabe, mas ainda assim é gostoso a gente ver, né, a cultura brasileira pelos olhos de um americano. Então a autora, ela traz ali a capoeira, traz o brigadeiro, as receitas, o apego à família, eu acho isso super legal. Os casamentos também brasileiros são bastante retratados aqui, eu acho que a autora ela fez um bom trabalho nisso, só que eu esperava um pouco mais. Como é uma comédia romântica, a gente sempre imagina que seja mais a comédia, sabe? A parte mais divertida. Só que eu acho que até 100 páginas o livro estava muito morno, eu não conseguia ver tanta faísca assim entre os personagens. Foi só depois de um certo ponto que eu comecei a realmente a gostar mais da história e do desenvolvimento do romance. E aí sim, o livro realmente começou a ficar muito bom. Mas, né, gente, tá aqui em comédia romântica, recomendo muito pra você que gosta do gênero. Eu acho que vocês também vão se encantar muito com a história da Mia Sousa. É isso, gente, esses são os livros que eu li recentemente. É claro que eu li várias outras coisas, inclusive alguns dos livros que eu citei aqui tem resenha lá no meu Instagram, mas eu trouxe meio que um compilado mesmo de opiniões, de informações a respeito dos livros, porque eu sei que às vezes vocês estão procurando saber mais dos livros e não tem, né? Eu não falo muito sobre ele nos stories, então eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Se você curtiu, já leu algum dos livros, comenta aí o que você achou, se você gostou ou não. Deixa também o seu like, porque isso ajuda bastante. E divulga também o vídeo aí pra gente bater 5K, já estamos quase chegando. Espero que quando eu compartilhar esse vídeo com vocês, a gente já tenha batido, mas se a gente ainda não bateu, por favor, se inscreve no canal, tá? Deixa aí o seu like. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!